recapitular, né? Roberta, Nicole, Bia, Ju, Gabi, a Aline, ela tem uma empresa de comunicação, ela e a sua irmã, sua sócia, né? Isso, Então, e a Gabriela também, nós somos em 3. que legal. E cada uma fez uma faculdade na área da comunicação? Ou alguma repetiu o curso? Algumas repetiram. A Lígia e a Gabriela são formados em jornalismo, e aí fora isso, a Lígia é formada em letras e eu sou formada em relações públicas. Mas Que todas têm bacana. pós em marketing. Legal. A Aline estava contando, antes da gente iniciar, que ela presta serviço para pequenas e médias empresas, tá? Para elas conseguirem se posicionar de uma forma legal, de forma a atrair o público, sabe? Onde as pessoas prefiram comprar das empresas que ela trabalha, em comparação às outras empresas que não fazem um marketing legal, né? Que não tem uma campanha interessante de marketing. E ela também ajuda profissionais a se posicionarem no mercado. Aline, quando você diz isso, que são profissionais, você fala assim, de médicos, engenheiros, você ajuda eles a trabalhar em uma rede social ou um marketing pessoal para conseguir mais clientes? Também seria isso? Isso. Acaba sendo, hoje, na verdade, até profissionais de grandes empresas estão trabalhando a própria marca no LinkedIn ou no Instagram, né? Mas a maioria são profissionais liberais que querem trabalhar o seu posicionamento no mercado e sabem que isso vai trazer retorno para eles na empresa, né? Então, eles acabam trabalhando tanto o Instagram ou as redes sociais da empresa, como o próprio Instagram. E eu tô falando Instagram porque a maioria é Instagram, né? Mas pode ser qualquer rede social. Mas eles não sabem como, por exemplo, às vezes eles dão muitas palestras, são professores em algum curso, participam muito de eventos, e aí são tantas experiências que poderiam somar para a imagem pessoal dele, e ele não sabe passar isso na rede social, né? Ele acaba só postando lá que ele está no evento, mas não fala mais nada, não vai mais a fundo, e isso pode construir muito a marca dele, né? Então a gente ajuda a dar esse primeiro passo nas atualizações, como ele pode se posicionar e qual imagem ele quer passar para o público. Legal. A gente esqueceu da Esther, agora que eu tô vendo. Eu mandei um convite para ela. Eu acho que ela não tinha enviado, né? Legal. Aline, agora só vamos recapitular um pouquinho. Você sempre soube o que você queria fazer da vida? Como foi essa escolha profissional? Não, assim, eu sabia que eu não queria ir para a área de exatas, isso era certeza, que quem não gosta de exatas já sabe desde o início, né? É um Sempre terror, sofri. né? O ensino Gente, médio é um sempre. pesadelo. Não tenho saudades, para ser sincera. Bom, aí a Lígia já tinha feito, a Lígia que começou a empresa e é minha irmã, ela é 4 anos mais velha que eu. Então, quando eu fui entrar na faculdade, ela já tinha terminado o jornalismo, estava no último ano. E ela vendo toda a minha dificuldade, ela veio conversar comigo sobre o que eu queria prestar, né? Que faculdade que eu queria fazer. E como ela tinha feito jornalismo, ela falou assim, Aline, eu acho que seria muito legal você fazer relações públicas, porque eu vejo que o teu interesse é mais nessa área. E quando você, a maioria entrou, Esther, a maioria das faculdades tem o curso de jornalismo, de publicidade e propaganda e o de relações públicas. E como ela tinha feito jornalismo, aí ela viu que relações públicas acabaria abrangendo tanto jornalismo como publicidade. Então ela falou, faz relações públicas que eu acho que é mais abrangente, né, do que você querer fazer só jornalismo e tal. E aí que eu fui ler, nem sabia que era relações públicas, né? Tanto é que minha sala era super pequena, eu fiz aqui em Rio Preto. Tinha 10 alunos só, e aí que eu fui entender o que era relações públicas, e hoje eu vejo que realmente abrange bastante e que eu acho que foi uma decisão acertada. E agora é uma profissão do futuro, né? Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a questão de cancelamento da internet, a questão da imagem pessoal de cada pessoa, de cada profissional, né? De cada personalidade, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Qual que é a diferença de jornalismo, publicidade e relações públicas? Você saberia? Sim. Bom, publicidade acaba sendo mais a parte de campanha, né? Então, por exemplo,
Ele faz as peças de outdoor, rádio, essas coisas que não é o que a Multivias faz. Quando é algo mais agressivo, que tem que vender, 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 é mais o publicitário. O jornalista já é mais para a área, na faculdade é muito focado no jornalismo de imprensa, TV e jornal. Eles não falam muito de comunicação corporativa, né, que é o que a Multivias atua. Então, tem muitas pessoas que acabam de se formar e vão trabalhar na Multivias, que aí abre a cabeça para o que é comunicação corporativa, né? Então, não existe só o jornalismo de imprensa, mas na faculdade eles acabam batendo mais nessa tecla. Que aí é os que a gente já sabe, é trabalhar em redação, fazer matéria, reportagem, essas coisas. E o Relações Públicas acaba trabalhando, a gente fala que a Multivias é uma agência de relações públicas, porque a gente entra nas empresas para atuar num todo. São empresas que querem, sim, vender, né, ter lead, mas elas também se importam muito com o institucional, então com a imagem delas. Qual é o posicionamento, como o público enxerga a empresa, como os colaboradores se sentem trabalhando na empresa. Então, tudo que diz respeito ao DNA da empresa, ao posicionamento, é isso que a Multivias trabalha, é a imagem da empresa. Então, assim, empresas que querem só focar em venda, por exemplo, uma concessionária que tem que vender até o fim do mês 15 carros. Não é o trabalho que a Multivias faz, aí ele precisa de publicidade, uma empresa de marketing que seja mais focada nisso mesmo, sangue no olho, Promoção, né? né? Algo assim. Isso, venda. Agora, quando a empresa sabe da necessidade de construir a marca, e isso é a médio e longo prazo, não é do dia para a noite, então demora, e aí ele contrata a Multivias, porque é esse trabalho mesmo de construção da marca. Onde a marca cria uma personalidade, sabe? Você meio que, tipo a Netflix, né? A gente sabe que ela é uma menina, a gente sabe que ela é descolada, que ela conversa, que ela responde comentário na rede social. Então, a Multivias trabalha nesse aspecto, né? De transformar uma empresa numa personalidade, assim, numa pessoa que tem um jeitinho de ser, que as pessoas se identificam ou não com a marca. Então, uma Isso. empresa de hoje em dia, algumas empresas, teoricamente, são sustentáveis, se preocupa as plantas, com a natureza, com a poluição, se preocupa com o próximo, questão de empatia. Então, tudo isso a empresa tem que ter também para conseguir cativar o público, né? Isso, exatamente. Assim, sobre a publicidade, só para ficar bem claro, o publicitário, na maioria das vezes, ele estuda bastante fotografia, arte, história, vídeo, né, gravação. Então, ele é o profissional que está apto a fazer um post para pôr no Instagram ou ajudar a criar uma campanha de vídeo, que é uma campanha de televisão, uma propaganda, ou um banner, um outdoor. Então, é o publicitário que vai fazer essas peças, esse desenho, essa arte, né? Já o jornalista vai fazer a matéria, geralmente mais focada em jornal, mas também dá para escrever um pouquinho na redação de uma campanha, faz o textinho, né, que está lá naquela campanha. Tem a imagem que o publicitário desenhou, o jornalista pode ser o cara que faz a redação daquele texto para ser atrativo. E já o Relações Públicas é o profissional que trabalha a imagem como um todo da empresa, ou de uma pessoa famosa, né, ou de um Isso. hospital, ou de uma cantora, enfim, né? É bem amplo o seu trabalho, né? Isso, exatamente. Você comentou de pessoa física, né? Como eu estou muito no meio corporativo, eu acabei esquecendo de comentar, mas existe também essa parte. E aí existe até uma briguinha, quando você está na faculdade, entre jornalismo e RP, porque por causa da assessoria de imprensa, né? Porque, na verdade, os dois trabalham isso, tanto o jornalista como relações públicas. Então, se vier um cantor, é que a Multivias não atende esse tipo de público, mas se um cantor quiser trabalhar com relações públicas, a assessoria de imprensa, tá ok. É a mesma coisa que o jornalista vai trabalhar. Então, os dois podem trabalhar com assessoria de imprensa, assessoria de imagem. Legal. O assessor de imprensa, como você estava falando, é um profissional que também pode divulgar algumas matérias sobre alguma empresa, no sentido de valorizar aquela empresa
em grandes plataformas, em grandes mídias. Por exemplo, a Que Carreira, né? Uma coisa é a Que Carreira falar que eu mesmo faço um postinho lá, ou coloco uma matéria falando que a Que Carreira é muito legal, que é uma ótima empresa e tudo mais. Mas se, por exemplo, o jornal A Folha de São Paulo faz uma matéria e me usa de exemplo, fala que Carreira, uma excelente empresa, que está anos no mercado, muito íntegra, e quem assina aquela matéria é um jornalista, um redator de de um jornal, ou até um assistente de imprensa, a gente tem uma outra visual, uma outra imagem do público, né? Uma coisa é eu falando de mim mesma, outra coisa é um jornal ou uma mídia famosa, alguém com uma reputação legal falando sobre mim, né? Então, eu acho que é muito interessante trabalhar dessa forma para ganhar um pouquinho mais de status, né? E autoridade na área. Isso. É para isso mesmo que serve a assessoria de imprensa, né? Lá na Multivias a gente tem uma pessoa que trabalha nessa área e é assim, você pegar informações da empresa para fazer uma matéria que é o release, né? E aí disparar para os veículos de comunicação. Aí, feito isso, precisa depois fazer o follow-up, que é ligar para os jornalistas para tentar vender, sem ter dinheiro no meio, né? Vender só que aquela informação, aquela matéria seria muito interessante do jornalista publicar. Então, aí você saindo no jornal, num site do segmento, você vira autoridade, né? E você pode também divulgar isso em outras plataformas. Pode usar bastante essa matéria para se firmar no teu segmento. Né? Muito legal. Alguém tem uma pergunta para fazer? Eu queria saber como é o seu dia a dia. Bom, o meu dia a dia tem bastante coisa, assim, né? Porque lá na Multivias eu acabo sendo responsável, nós somos em 3 sócios, então cada sócio é responsável por um segmento. Assim, o que tem de relações públicas no meu dia é que eu acabo sendo quem representa a Multivias nos eventos, nas redes sociais, eu que fico responsável pela atualização. Mas, em se tratando da Multivias mesmo, porque lá a gente tem bastante gente da área de comunicação, na verdade todos, né? O que a gente faz? A gente atende pequenas e médias empresas, né? Então, eu estava até falando para o pessoal que a gente já atendeu todos os tamanhos de empresa. Então, a gente já foi responsável por todas as unidades da Rodobens, Grupo Prepara, Móveis Província. Só que essas grandes empresas, elas possuem um departamento de comunicação ou de marketing interno. E aí a Multivias acabava ficando responsável só por um produto deles. Então, por exemplo, Rodobens Consórcio, a Multivias era responsável pela revista que ia para o Brasil todo. Então, a gente produzia todo o conteúdo, a gente entrevistava as fontes, diagramava, mandava a revista para a Rodobens toda completa, só para eles imprimirem na gráfica e fazer a distribuição. Só que aí, de 3 ou 4 anos para cá, a gente decidiu nichar mais, porque 90% dos nossos clientes eram pequenas e médias empresas. E nas PMEs, que são essas empresas, o responsável pela comunicação é o próprio empresário. Então, ele acaba não fazendo a comunicação da empresa dele, porque ele não tem conhecimento e muito menos tempo, né? Não tem braço para fazer a comunicação. Então, a Multivias agora atende só essas empresas e aí a gente fica responsável por tudo, como se a gente fosse um departamento interno, só que terceirizado. Então, a gente faz a parte de atualização de redes sociais, a gente tem um pessoal lá que cuida só dessa parte, tráfego, né, que vem crescendo bastante. Então, assim, para quem gosta dessa área de digital, é o foco, né? Tráfego, Google AdWords, atualização das redes sociais, comunicação interna, que a gente gosta bastante, que é trabalhar o relacionamento da empresa com os seus funcionários. Então, por exemplo, eu gosto até de citar um case que é a Mama Imagem, né? A clínica, que é um dos clientes da Multivias. Então, assim, a doutora Selma Bawab, ela que fundou a Mama Imagem. E o nome Mama Imagem é porque ela fazia ultrassom de mama. Só que 2 anos atrás, o marido dela, que era de uma outra clínica, foi trabalhar com ela.
Então, eles abrangeram, né, aumentaram os tipos de exames que faziam lá. E até então o público era só feminino. Então, eles contrataram a Multivias para fazer um reposicionamento no mercado, porque eles precisavam avisar Rio Preto e região que agora a Mama Imagem também atende o público masculino. Então, por isso que eles contrataram a Multivias. Aí a gente fez campanha de outdoor, fez vídeo institucional, refez todo o site, fez um trabalho com os funcionários para eles entenderem que a chavinha virou. Então, tudo que engloba comunicação corporativa lá dentro a gente fez. E fora isso, a gente também trabalha assessoria de imprensa e a parte de branding. Então, branding, quando uma empresa ou vai começar do zero, ou hoje ela já existe há 10 anos e não se identifica mais com o que ela era, porque o mercado muda e o teu segmento acaba mudando também, a gente faz o trabalho de branding, que é pensar missão e valores da empresa, slogan, o nome da empresa, o logotipo, o posicionamento, como ela quer ser reconhecida no mercado. Ou seja, o DNA da empresa, né? Pensou em Coca-Cola, você vai pensar em felicidade, você não vai pensar que é um líquido preto que faz mal para a saúde, né? Então é isso que é o branding, é trabalhar o posicionamento da marca para que as pessoas, na hora que escutarem o nome da tua marca, da tua empresa, consiga fazer associação a uma coisa boa, o teu posicionamento, né? Então é tudo isso que a Multivias trabalha lá dentro. É muito legal, né? E assim, quando você pensa numa empresa, vou usar aqui a carreira como exemplo, porque vocês conhecem, né? Vocês estão aqui. Então, aqui a carreira, a gente trabalha com orientação vocacional de primeira escolha, né? Para quem está lá com 17, 18 anos, precisa escolher qual profissão seguir. E é muito difícil realmente escolher sozinho. E também o pessoal de transição de carreira, que já tem uma carreira, está no mercado de trabalho, mas chega uma hora que fala, poxa, eu não estou mais feliz aqui. Eu já não me sinto mais animado e contente na minha profissão. Então, são dois públicos que nós atendemos, né? Quem está para escolher a profissão e quem já está trabalhando e não está feliz. Então, a gente tem que pensar como que essas pessoas se sentem, onde elas procuram ajuda, para a gente conseguir fazer a nossa divulgação de marca nos locais onde as pessoas vão recorrer, sabe? Para conseguir se encontrar. Então, nós sabemos que quem está em dúvida sobre qual carreira seguir, costuma procurar no Google, teste vocacional. Então, quando a Aline fala de tráfego, é exatamente isso. Eu compro algumas palavras de pesquisa do Google, quando alguém procura lá orientação vocacional em Rio Preto, aparece aqui a carreira. Então, a gente está fazendo um marketing já e ajudando aquela pessoa a encontrar a solução do problema dela. A mesma coisa pode se fazer no YouTube. Se você sabe que as pessoas costumam pesquisar sobre uma atividade, por exemplo, o que faz um engenheiro de produção no YouTube. Então, a gente também pode comprar essas palavras para aparecer no YouTube também como uma solução. Então, o pessoal que trabalha com publicidade, comunicação em geral, fica pensando muito no público-alvo daquela marca, daquela empresa que ele representa, de forma a conseguir cativar e conquistar e estar nos locais onde essas pessoas vão procurar ajuda, né? Onde as pessoas vão ter acesso para conseguir cativar o público e conseguir fazer a venda. Né? Mais ou menos isso, né, Aline? Isso. E a parte de tráfego abrange também uma outra coisa que está sendo bastante usada agora, que é você ter, por exemplo, uma landing page, aí a pessoa se cadastra lá e começa a receber o teu conteúdo, que é o inbound marketing, né? Ou também você fazer a venda de infoprodutos. Então, por exemplo, uma pessoa que é... Deixa eu pensar num exemplo. Sei lá, vamos supor que o Silvio Santos tem o Instagram dele, ele era blogueiro, e aí ele quis criar um curso sobre como começar, como ser apresentador de TV. Então, esse é o infoproduto dele. Então, como ele pode atrair pessoas para vender esse infoproduto? Aí ele vai fazer o webinar, aí você tem que chamar as pessoas para o webinar, aí o tráfego é que vai cuidar de trazer essas pessoas para se cadastrarem e depois fazer a venda. E tudo isso é muito importante porque o mercado inteiro está muito concorrido, né? Tem muitos profissionais em todas as áreas. Então, você tem que aparecer, você tem que se mostrar e mostrar o seu diferencial, a ponto da pessoa escolher comprar uma roupa da marca X, não da marca Y, né? Ou serviço, o que quer que seja. Exatamente. Quando a gente fala em relações públicas, muita gente já pensa em político, assim, né? Que acaba que as relações públicas conseguem transformar um político que não teria chance alguma de ser eleito numa pessoa que tem um certo carisma.
é uma área que muitas relações públicas trabalham, né, Aline? Isso. Até o House of Cards, o seriado, quem quiser assistir e não assistiu ainda, mostra muito o dia a dia de um relações públicas para defender um político, assim, chega a dar raiva até hora. Mas quem está ali trabalhando com a imagem do profissional, né, tem gente que se submete. Então é um exemplo bem legal, assim, de assistir esse seriado. O... Ai, como que chama aquele filme? Diabo Veste Prada. Também mostra muito como que a... Esqueci o nome daquela atriz, Sandra Bullock, acho que é, né? Isso. Como que ela tenta ajudar de todas as formas a chefe dela. Então, também é um exemplo bem legal de relações públicas. Ah, lá no Diabo Veste Prada é a Anne Hathaway, eu acho que é assim o nome Ah, é dela. verdade. A Sandra Ela Bullock mesma. faz um outro filme que chama Gestão de Crise, não é? Como é que chama aquele filme? Que ela vai Ai, não trabalhar para sei. um candidato à presidência da Bolívia. O cara Ah, não zero assisti. é Especialista em crise. maravilhoso. Especialista em crise, vale muito a pena. Isso é um lado também bem legal, assim, do nosso trabalho, né? Legal entre aspas, né? Mas, assim, ajudar a empresa a conseguir sair da crise, né? E quando a gente vai falar para o cliente, sei lá, ele vai fazer um evento, a gente fala, ó, a gente precisa fazer também um plano de crise, porque se der alguma coisa errada, a gente tem que agir rápido. Eles falam que a gente é pessimista. Nossa, pensar isso aí vai atrair coisa ruim. Aí, a hora que dá coisa ruim, aí eles vêm precisando, assim, para ontem, né? Até tem um caso legal, um case, posso contar? Claro, conta Ah, sim. então. Tem um case de um cliente, na verdade, ele virou cliente depois da crise. O que aconteceu? Ele não era de Rio Preto, né? Era uma empresa que queria vender joaninha para as crianças acompanharem o desenvolvimento dessa joaninha. Coisas que já vendem fora do Brasil, só que no Brasil seria novidade. E tinha um lado muito legal da criança acompanhar o crescimento, né, ver todo o desenvolvimento da joaninha e depois a criança soltaria na natureza. Só que isso é um assunto muito delicado, né? Precisa realmente de gente capacitada em comunicação para saber comunicar isso. E a gente passou o orçamento para ele, ele não quis fechar. Aí deu 2 semanas, ele veio desesperado porque uma loja de brinquedos educacionais postou o kit dele lá falando que estava à venda e, gente, choveu comentário negativo. Pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Porque a loja simplesmente pôs lá, kit Joaninha, mostre para o seu filho o desenvolvimento. Aí o pessoal caiu matando, sabe? Aí eles vieram, pelo amor de Deus, a gente precisa de vocês, está acabando com o nome da empresa, não sei o quê. Mas, gente, depois que aconteceu, a gente não consegue reverter o caso, né? O que a gente consegue é minimizar os danos e aí depois com outras ações a gente vai tentando apagar e consertar o que foi feito, né? Aí a gente tentou fazer lá um projeto para ele, que aí ele fechou com a gente na hora de saber administrar a crise lá, mas assim, já estava feito, sabe? Mas as Então, pessoas estavam acusando de maus tratos com o animal? Qual que era o caso? falando, gente, onde já se viu fazer isso com a natureza, ainda vendendo joaninha, sendo que tem aí na natureza de graça, e vocês estão falando para a criança deixar presa a joaninha, mas tipo, era um negócio muito legal, né? Eles não iam pôr a joaninha lá para morrer, era para acompanhar, mas precisaria ter sido explicado Uma direito, narrativa né? legal, né? É igual quando acontece algum acidente de avião ou a Petrobras, eles já têm um plano de comunicação, um plano de crise muito bem estruturado, né? Então, aconteceu, eles já sabem que a primeira coisa é dar acesso para a família, depois tem um porta-voz que só aquele cara é que vai falar, não adianta você ligar para a secretária de não sei quem, que ela não vai falar, né? Eles têm todo o treinamento, a pessoa que vai falar é treinada antes, então tem todo esse trabalho de crise, e aí a assessoria de imprensa também, assessoria de imprensa que entra nesse meio aí. E em épocas de rede social, qualquer um pode reclamar de qualquer coisa. Tem que ter muito cuidado com cada texto, com cada foto, com cada posicionamento, né? A Natura, não sei se foi a Natura ou o Boticário, que passou por um problema alguns anos atrás, uma campanha de Dia dos Namorados, que eles colocaram um casal homoafetivo, sabe?
E aí o pessoal da Igreja Católica, muita gente falando que era um absurdo, acho que algumas igrejas evangélicas também, que queriam boicotar a marca, sabe? Por uma coisa... Ainda bem, eu achei legal o posicionamento que a marca não se redimir, até porque não tem por que se redimir, né? É o Isso que eu posicionamento da ia marca, ser a comentar. favor de todo mundo, do amor, não importa como seja. Foi a Natura, né, que foi a Tammy Gretchen, no Dia dos Pais. Pelo menos a que eu me lembro Ah, que foi foi esse essa. ano agora, não foi? Puseram ela no outdoor representando o Dia dos Pais, né? E aí o pessoal ficou falando, nossa, onde já se viu, não sei o quê. E ela não se redimiu, porque realmente é o posicionamento da Natura. E eu tenho uma amiga que trabalhou lá dentro e realmente existe a diversidade, não existe preconceito. Então, eles não têm que se redimir, porque esse é o posicionamento deles e quem se identifica com a marca vai comprar, quem não se identifica vai procurar outra. Então, existe público para todo mundo, né? Legal. E essa questão de cancelamento da internet? Carlinhos Maia fez uma festa e todo mundo quer cancelar. A Pugliese também fez uma festa, perdeu patrocínio, perdeu marcas, perdeu um monte de coisa. Então, hoje em dia é muito difícil, né? Tudo que você fala, você está sendo julgado o tempo inteiro. E o pessoal da comunicação, relações públicas, principalmente, tem que tomar maior cuidado, né? É assim, a imagem pessoal que está lá, né? É o que a gente está trabalhando agora com os empresários. Não quer dizer, tipo assim, a gente fala que você tem que ser transparente na rede social para você pessoas que têm a ver com você, né? Não atrair só números. Porque as pessoas, a gente está atento a tudo que está se passando. Porque às vezes tem pessoas sem noção que saem falando coisa nada a ver lá, que é lógico que vai dar errado, né? É igual o Nego do Borel, que aconteceu tudo esses acontecimentos esses dias. Ele demorou para se pronunciar, né, para falar alguma coisa, e aí a hora que ele se pronunciou, todo mundo já saiu falando. Ah, é texto que a assessoria demorou para fazer, e não sei o que. Tipo assim, a credibilidade dele já estava super queimada, e depois ele demorou para se pronunciar, piorou, né? Então, assim, e outra coisa que acontece, que as pessoas, elas não... Muitas vezes, assim, quando você erra feio, primeira coisa é você pedir desculpa sincera, né? Mas pedir desculpa. Então, assim, em nenhum momento, pegando o exemplo dele, em nenhum momento ele falou eu errei, me desculpa, né? E é o caso quando acontece, às vezes, eu não sei que caso que teve, foi, não lembro se foi das barragens lá. Não, não, foi agora na pandemia, uma empresa de hotéis, uma rede de hotéis super forte, não lembro em que país, que o diretor da empresa, ele veio a público pedir desculpa e realmente ele chorou no vídeo, mas tipo assim, naturalmente, não foi forçado, pedindo desculpa porque ele teve que desligar muitos funcionários porque a empresa dele praticamente quebrou na pandemia. Então, assim, você vê que está sendo sincero e a pessoa, isso gera empatia, né? Agora, nesses cancelamentos, se a pessoa faz coisa errada e ainda continua falando, só piora. Então, assim, tem que ter cuidado, tem que ter um plano de comunicação, de como você vai se posicionar, quais assuntos você vai abordar na sua rede social. Não é qualquer coisa que você pode chegar lá e sair falando, sabe? Então, tem que ter o planejamento de comunicação, é o principal. E em todas as áreas, tanto publicidade, como relações públicas, como jornalismo também, você aprende tudo isso, né? Como comunicar alguma coisa, você tem um pouquinho de psicologia, filosofia, sociologia, né? Quais são as principais matérias dessa área, você se lembra? Ai, nossa, agora você me pegou. Faz um tempinho já. Mas eu lembro que tinha a parte de gramática, tive a parte de psicologia, teoria da comunicação, semiótica, que é um negócio bem louco assim de acompanhar, e história da comunicação. Acho que foram esses, assim, o principal que saía um pouco da área era o de psicologia, mas que também é muito legal da gente estudar e trabalhar, né? Ah, legal. Aline, Mas assim, tem alguma parte de estatística, alguma coisa assim, durante o curso?
No curso de Relações Públicas, eu tive a parte de pesquisa de mercado. Tá. Foi um ano que eu tive essa matéria, mas nas outras eu não sei dizer se teve, não. Uhum. Entendi. E a pesquisa de mercado é importante para você analisar o público-alvo, né? Você quer vender calça jeans para adolescente, então você tem que saber o que as adolescentes pensam, né? O que elas gostam, o que não Sim. gostam. Inclusive, pensando aqui em Rio Preto e região, não tem empresa de pesquisa, então é um mercado aí que está aberto aqui em Rio Preto, porque toda vez assim, que algum cliente precisa, como é uma parte mais de marketing puro, né, de ir para as ruas fazer pesquisa para saber se o produto que vai ser lançado é uma boa ideia ou se é uma ideia legal só para quem está na empresa. Então, as empresas precisam fazer a pesquisa de mercado, né, para ver se tem realmente mercado para isso, mas em Rio Preto não existe empresa de pesquisa para isso, tem que buscar em São Paulo. Legal. Então, a área da comunicação geralmente é um público mais descolado, né? Criativo, dinâmico. Qual que é o perfil assim, dos profissionais da área de comunicação que você percebe? Olha, não vejo assim um perfil mais descolado, né? Lógico que gosta de conversar e tal, mas eu vejo assim que na Multivias a gente tem pessoas muito também mais retraídas assim na delas, por quê? Porque lá é produção de conteúdo, né? Dos que trabalham na área de produção de conteúdo, é diferente do pessoal do marketing digital, né? Então eles são mais centrados, gostam mais de ficar ali escrevendo em ambiente silencioso. Então, para a área de produção de conteúdo, tem esse perfil também. Lógico que não vai ser silêncio numa redação de jornal, né? Lá é mais um ritmo mais acelerado. Mas a maioria é comunicativo, gosta de ter contato com pessoas, isso é bem importante também. Não é aquela pessoa que gosta de ficar mais quieta na dela, porque tem contato com todos os tipos de público, né? Então, acho que é isso, mais descontraída, gosta de comunicação, gosta de estudar bastante, porque é uma área que não para, cada dia está surgindo coisa nova, principalmente no digital, né? Então, é isso. Acho que é um pessoal que é curioso, gosta de entender o que está acontecendo, né? As novidades, seguir Isso, as modas, né? Então, acho que esse é o perfil. é Bacana. mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu queria saber se você fez faculdade ou se você fez um curso técnico. Eu fiz faculdade de Relações Públicas e a hora que eu terminei, eu fiz pós-graduação em Marketing. E quanto durou a faculdade? 4 anos. Tanto as 3 áreas, né? Publicidade, jornalismo e RP são 4 anos. Uhum. E a pós foi 2 anos. A pós foi em marketing, né? Foi em marketing, aqui em Rio Preto também. Só que o marketing não tem faculdade, né, Nath? O Curso. marketing é tecnólogo ou é pós-graduação? Mais alguma pergunta? Alguém quer saber alguma coisa? E o que faz, assim mesmo, definitivamente, alguém que cursou marketing? Eu fazendo marketing, o que eu posso fazer? O marketing eu acho que engloba tudo do que eu falei, só que a diferença é que ao meu ver, assim, é que o marketing é mais também sangue no olho, igual eu falei de publicidade. Então, se a empresa precisa, aliás, marketing também vai entrar essa parte de produto, né? Então, antes de tudo, é estudar o mercado para ver se o produto que você vai criar tem mercado, ou estudar o mercado para ver o que está faltando, né? Não só você já tem a ideia, mas ver o que está faltando para você lançar alguma coisa. Depois tem a parte de preço, né? Então, o marketing também fica responsável por precificação, quanto vai custar para fazer o produto, quanto ele vai custar no consumidor final. Depois vem a parte da praça, né? Que é entender onde ele vai ser vendido, qual vai ser o público, que idade, se é homem ou mulher, qual é a cidade, região. E depois ele vai estudar as ações, né? De como divulgar. E depois ainda analisar os resultados para ver o que precisa mudar na campanha dele. Então, o marketing fica responsável por muita coisa. É Né? a questão estratégica toda. Total, desde a criação do produto até o resultado da campanha. Tá? Então, no marketing você vai enxergar a oportunidade, vai enxergar talvez um buraco no mercado,
né? Por exemplo, você gosta de cafeteria, mas cafeteria Starbucks é muito cara, talvez não é muito boa. A Café do Ponto não é tão bom assim. Mas se eu tivesse uma cafeteria onde tivesse uma experiência diferente, onde o café não fosse tão caro, onde a decoração fosse mais descolada, enfim, o cara que estuda marketing, ele vai entender nichos e oportunidades e vai estudar a viabilidade. Vale a pena investir? Poxa, se for investir, como é que vai ser meu café? Quanto vai custar? Para quem vai ser direcionada essa minha empresa de café? Qual o público eu quero atingir? Sabe, é público descolado, é público que gosta de estudar, é o público X, Y. E aí você vai alinhar a comunicação com o público. Se é um público mais estudioso, uma comunicação mais formal, um público mais descolado, uma comunicação mais descolada. Então, marketing é um coringão, sabe? Você pode ser qualquer coisa. Você dominando o marketing, você vai conseguir cativar os clientes para eles escolherem você e não outra pessoa, não outra empresa. Deu para... Entendi, sim. Bom, meninas, vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Se a Nicole vai entrar. Peraí que eu tenho uma pergunta, hein? Tá. Peraí, deixa eu só... Ah, a Nicole entrou. Uhum. A Nicole. A Bia tá aqui também, né? Sim. Nicole, você tem alguma pergunta? Ou a Bia? Não? Aline, em relação a salário, né? Existe um piso salarial, assim, na parte de comunicação, num todo, a parte de marketing? E como que é comum, assim, a contratação? Geralmente é contratação, freelance? Como que é, assim, o trabalho? Depende, né? O piso salarial acho que fica informado, mas os outros cargos. E aí com ticket de alimentação, convênio e seguro de vida também. E qual foi a outra pergunta? Ah, De desculpa, freela. a hora que você foi falar do salário, travou minha tela aqui. Pode repetir, por Tá bom, favor? acho que foi a parte de freela, né? Então, eu falei que o piso salarial fica informado. E aí tem a parte dos freelancers, né? Uhum. Então, aí, assim, a pessoa que costuma trabalhar como freela, ou ela faz produção de conteúdo, ela pode trabalhar numa agência ou num jornal, e aí foi isso, fazer produção de conteúdo. Que existem sites que só trabalham com isso, né? Se eu não me engano, o IG faz isso, então tem o pessoal da produção de conteúdo que é freela. A parte de digital também, porque às vezes, falando em agência, assim, né? Acaba ficando um preço muito alto você contratar vários profissionais de marketing digital, né? E também é um lugar, assim, que demora muito para a pessoa ser muito boa em marketing digital, né? Porque cada hora surge uma coisa, precisa estudar bastante, tem essa parte de estatística, não é todo mundo que se identifica. Então, marketing social não é só redes sociais, né? Tem a análise das campanhas também. Então, você acaba também contratando freela nessa área. Qual outra área? Acho que é isso. E aí a produção de vídeo, né? Que é também, por exemplo, como a Multivias não é uma agência de publicidade, a gente não pega tanta campanha para fazer, não compensa a gente ter um produtor de vídeo lá dentro. Então, a gente acaba contratando ou freela ou empresas parceiras nessa área. Legal. Todo mundo sabe o que é um freela? Um freelancer? Todo mundo sabe? Não, é melhor falar. Tá. O freelancer geralmente trabalha de forma independente. Ele trabalha como se ele fosse um autônomo, como se ele fosse uma empresa independente. Então, a Aline vem e me contrata por um projeto. Então, eu estou fazendo um freelance. Então, eles chamam de freela. Né? Então, a Aline me contrata. Carteira assinada. Isso, eu não tenho vínculo nenhum com a empresa dela. Então, a gente faz um contrato de um trabalho que tem que ser entregue e eu faço isso e depois acabou. Ela não me paga nada mais que isso, assim, nenhum vínculo de emprego. Que é provavelmente uma tendência, né, Nath, de
de trabalhos. Eu assim. acho que, para ficar bem fácil, assim, para vocês entenderem, pense naqueles paparazzi, sabe? Que tira foto de famoso, que tá sempre perseguindo e pegando notícia. Ah, é que a Marina Rui Barbosa namora faz tempo com o ex-marido, ela mora com outro cara, não sei o quê. Então, isso aí são todos profissionais, jornalistas freelance, né? Que ficam atrás dela, tiram fotos, sabe, das notícias, das últimas fofocas e vende notícia para o IG, para o Terra, para grandes canais de comunicação. E com certeza, pegar uma foto dela com a amante deve ter sido uma foto bem cara de ser vendida. O cara ganhou o ano ali com a foto, né? Exatamente. Provavelmente. Hã? O cara ganhou o ano O com a cara foto. ganhou o ano. É Ou verdade. pega um artista bêbado falando alguma coisa muito ruim, né? É pesado. É. E assim, a última perguntinha que eu tenho, não sei se alguém vai ter mais alguma. É o mercado de trabalho. Você acha que vai precisar de mais profissionais da sua área? Ou você acha que ficar estabilizado? Como é que você vê daqui para frente? Não, assim, até a área de comunicação foi uma área que não foi muito afetada na pandemia, porque, assim, falando de empresa, né? Porque as empresas, muitas tiveram que fechar as portas, né? Não pode abrir e ponto final. E aí, como ela vai se comunicar com o cliente, né? É através da comunicação. Então, empresas que não tinham um trabalho de comunicação contínuo, que não vinha fazendo um trabalho de relacionamento, se desesperaram na hora que tiveram que abaixar as portas, né? Então, assim, vieram correndo atrás, porque fica com medo de cair no esquecimento, né? Porque é óbvio que uma empresa que já vinha trabalhando vai sair na frente nesses momentos, né? Ela vai ser primeiro lembrada do que essa que nunca já trabalhou. tinha seguidores, né? Já estava trabalhando Exatamente. online, né? E aí eu acho que essa parte de posicionamento, né, mudou muito o mercado. Então, realmente as pessoas só compram de uma marca que ela se identifica, né? Se a empresa, por exemplo, um caso legal foi o caso das Casas Bahia, né? Acho que foi agora recentemente, que o filho, o herdeiro das Casas Bahia, que nem trabalha nas Casas Bahia, saiu uma matéria dele que ele fazia festas com menores de idade, né? Ainda vestido de rei, uma coisa muito louca, assim. Nossa. Das Casas Bahia, né? Ele é herdeiro das Casas Bahia, ele não trabalha nas Casas Bahia, nunca trabalhou, mas não adianta, o pessoal vincula. Então, assim, é muito forte isso. E se as pessoas hoje em dia estão batendo nessa tecla de que as mulheres precisam começar a falar, né, sobre os abusos que passaram para isso acabar e tal, e o cara me sai uma matéria dessa, vai atingir, não adianta, né? Então, assim, hoje o posicionamento das marcas contam mais do que o preço que ela cobra, bem mais que isso, né? Se a marca faz coisas que você gosta, você vai comprar dela, vai virar cliente fiel. Se ela faz uma coisa que você não gosta, já era, né? Mesma coisa o Robinho também, né? Se meteu nesses casos também de abusar de mulheres, e ele estava com o contrato quase fechado com o Santos, né? Tava para assinar de novo. E aí o Santos voltou atrás, falou, meu Deus, pôr minha marca na mão desse cara, acabou o Santos, né? Então, conta muito, assim, o posicionamento. E a gente é o Relações Públicas, exatamente, e é o Relações Públicas que vai trabalhar com isso, né? Não, Esther falou, é verdade. Imagem. Vocês estão conectadas, né? Vocês estão se falando por WhatsApp. É muito interessante. Eu adoro saber dessas coisas, assim, das empresas, posicionamento, as bandeiras que as empresas levantam, sabe? Eu acho isso muito interessante. Então, eu sou até suspeita para falar, mas é legal demais. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Algum caso que viu, que ficou sabendo? Ou alguma curiosidade? Comentaram no chat. A Esther falou, né? Carrefour. Também teve isso? Tem loja que até umas prateleiras que as pessoas se recusam a ir. Eu imagino que é a loja que aconteceu, né, o fato. Que até hoje... Não, mas até em Rio Preto teve, né? O pessoal foi para a loja do Carrefour no shopping fazer protesto no mesmo dia que saiu a matéria.
Então, assim, acaba afetando todas as unidades, independente se a tua fez isso ou não fez, é a marca, né? Uhum, é verdade. Quando a gente fala de marca, a gente tem que pensar que, vamos supor, o Carrefour tem, sei lá, quantos mil funcionários, sabe? Acontece uma coisa negativa assim, a gente não pode pensar, é uma marca capitalista que deu errado e tal. A gente tem que pensar em quantas famílias vão deixar de ter um salário, de ter o auxílio alimentação, de ter um convênio médico, de poder comprar remédio. Então, tem muita coisa que tem uma sequência, sabe? Não é tão simples assim, o Carrefour vai fechar as portas, tá? Mas e a equipe toda, sabe? Como é que vai fazer? Então, E isso a gente está falando de marcas grandes, né? Mas as pequenas e as médias também tem que ter esse cuidado, né? Porque igual você falou, caiu na rede social, ninguém controla para onde vai isso, né? Então, às vezes o empresário fala, nossa, mas eu tenho que pensar nisso. É óbvio que não vai acontecer isso com a minha empresa. Mas acontece, lógico que acontece, né? Toma uma proporção que você não tem como controlar. Então, e tem para que falar pensar. mal, né? As notícias vão longe para falar mal de alguma coisa. Agora, Exato. falar bem, você conta para um amigo ou dois, acabou. Na verdade, se um falar mal, já é uma coisa que vai muito para frente, né? Pode 1000 pessoas falar bem, só que se uma pessoa foi lá e reclamou de alguma coisa, isso vai ser geralmente pesado. É verdade. Por isso que todo mundo que vai comprar antes vai logo no Reclame Aqui, né? Pois é. Se tiver muita coisa negativa, já não compra. Pois é, foi isso que eu quis dizer. Se tem lá 2 comentários negativos e a empresa ainda não resolveu, você vai falar, ixi, mas esse cara aqui teve problema e não resolveu. Então, eu vou esperar Ou tipo, resolver. a empresa nem respondeu o comentário dele, né? Sim, é isso mesmo. Bacana. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Não? Legal, Aline. Eu adorei falar com você de novo, foi muito bom. Várias notícias que eu não sabia. Obrigada por colocar a gente a par das coisas que estão acontecendo por aí. Eu adorei mais uma vez. A gente pode fazer um print da tela para a gente poder postar depois? Pode, claro. Eu que agradeço o convite, gosto muito de participar, espero ter tirado todas as dúvidas. E se alguém ficou com alguma dúvida ou não quis expor aqui, pode me chamar no WhatsApp que eu respondo. Legal. Eu vou marcar você depois no Instagram, quem quiser seguir, né? Vou fazer o print, tá? 1, 2, 3 e já. Legal, obrigada, viu, Aline? Obrigada, Ju, Gabi, Obrigada, gente. Bom fim de semana aí para todo mundo. Gente. Bom fim de semana para todo mundo. Até mais. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau, Gabi.